O estagiário semana passada, hein? Um entusiasta do mercado de derivativos decide então fazer uma operação no mercado a termo, conforme abaixo, tá? Então comprou em fevereiro de 2025, vendeu em junho, ou seja, vai pagar aí 15% de imposto de renda sobre o lucro, né? Se houver lucro, logicamente, tudo bem? Ele fez uma compra no valor de 35 mil reais e fez uma venda no valor de 47 mil reais. Então, como são dias diferentes, 15% de imposto de renda, beleza. Esse imposto de renda, ele incide sobre o lucro, né? Então, eu vendi a 47, comprei a 35, portanto, tive um lucro, né? Vou botar verdinho aqui, para a gente ser bem didático, tive um lucro, portanto, de 12 mil reais. É isso, turma? É isso mesmo, né? 12 mil reais. 12 mil reais. Foi o meu lucro, tá? Deixa eu ver aí, então, quanto que é o imposto de renda nessa operação especificamente. Vamos pegar minha HP aqui, peraí. Bora, surgiu o HP aqui. É só a gente fazer, né? 12 mil, enter, 15%. Tá aqui, R$ 1.800 é meu imposto de renda cobrado. Lembrando, né? Fica também no dedo duro lá na fonte, tá? Mas o que ele perguntou é o imposto de renda total, ou seja, somando o dedo duro mais o que eu pago através de DARF até o último dia útil do mês subsequente, né? Fica 0,005% na fonte, né? Nesse caso aqui é igual o mercado de ações, tá bom? Essa é a ideia de dado para você. Pode parar tudo por aqui, porque eu estou invadindo a sua aula para fazer um convite muito especial, que é o seguinte: você fazer parte da minha família. É isso mesmo. Família é pro resto da vida, faça chuva, faça sol, e é justamente isso que eu quero te convidar. Para sempre. Para você estar junto comigo, para ter acesso a todos os meus cursos de certificações financeiras, os atuais e todos que eu lançar para o resto da minha vida. Esse é o grande convite que eu quero que você faça parte do Família LS. Eu estou colocando aqui na descrição desse vídeo o link para você vir comigo fazer parte da minha família. Ah, sabe como que é, né? Família é para sempre e eu quero você para sempre na minha vida. Todos os cursos que eu lançar serão seus. Clica aqui embaixo. Seu equipamento, semana passada, foi financiado com características abaixo. Então, financei 800 mil, 60 meses, né? Tabela price, taxa de juros 0,8, parcelas mensais postecipadas. Então, são mensais, são 60 parcelas, né? Porque são 5 anos, né? 5 vezes 12, 12 meses por ano. Se fossem anuais, seriam 5 somente, né? Mas eu tenho que botar o número certinho aqui. E ele quer saber o seguinte: qual o saldo devedor após pagar a parcela 4? Pois bem, nesse tipo de cálculo aqui, que é tabela price, sistema francês, quem trabalha é HP. Deixa eu trazer HP aqui para trabalhar então. Bora! Então está aqui a nossa HP e vamos fazer a HP trabalhar para nós. Olha só, então 800 mil é o meu PV, né? Present Value, valor presente, tá? 60 é meu N, de número de períodos, tudo bem? Por que 60? Repito, são 5 anos vezes 12 meses, né? Por que é 5 vezes 12? Porque as parcelas são mensais, tá bom? Beleza? 0,8 é o meu I, ok? E peço a PMT. 16.840 é a prestação. Legal. Eu não preciso fazer nada, HP que faz, tá? O que eu quero saber? Eu quero saber o saldo devedor após o pagamento da 4. Então, o que eu faço? HP. Eu peguei esse valor de prestação para 60 parcelas. Agora eu boto 4 e coloco no N, porque eu quero projetar para o período 4, e puxo o FV. Tá aqui, 757.733. O que eu fiz então? Quando dá tabela price e pede saldo devedor, primeiro passo, descobre a PMT. Não, foi isso que eu fiz, né? Botei 800 no PV, o 60 no N, o 0,8 e pedi a PMT. Não zera a sua calculadora. Aí o que eu fiz depois? HP, para 4 períodos, qual que é o FV? Por que eu fiz isso, gente? Entende racionalmente, ó? Porque eu quero saldo devedor após pagar 4 parcelas. Então, após pagar 4 parcelas HP, quanto que fica meu valor futuro? Foi isso que eu pedi. 757.733. Na tabela price, quem trabalha, é ela. Se fosse saque, eu teria que calcular a amortização e multiplicar pelas vezes que eu já paguei, tá? 3.
O estagiário possui recursos investidos no Fundo de Investimentos Creditórios Shark FDIC. Ele possui cota sênior desse fundo. Nesse caso, essa cota... Bom, deixa eu trazer aqui uma página em branco para a gente falar sobre as cotas, tá? Então, o que acontece é o seguinte, tá? Um fundo qualquer, ok? Todos os fundos, eles são divididos, a gente já sabe sobre isso, né? Eles são divididos em pequenos pedaços, pequenas frações, né? Essa fração aqui é uma cota. E cada cota tem o seu cotista, tem o seu dono, tá? Aqui sou eu, vamos supor que seja cotista de um fundo. Beleza, tá? Pode acontecer que o fundo venha à falência, né? Quebre. E não tenha dinheiro suficiente para pagar todos os seus cotistas. Como que faz daí, né? Quem é que paga? Meu Deus do céu, eu tiro o dinheiro para cima, ver quem é que vai pegar antes, tipo balão surpresa de uma festa? Não. Na prática, duas informações. No fundo tradicional, vai ser dividido entre todos. Ninguém ganha mais que ninguém. Pode ser um centavo para cada um, pode ser ter, ninguém ganha dinheiro. Beleza. Mas tem fundos que ele divide, ele discrimina as cotas, né? Fala assim, cotas para cá, cotas para lá. E ele coloca essas cotas em andares. Quanto mais alto o andar, mais antes você recebe. Essa é a ideia. Então, tem vários tipos de cota, tá? Cota sênior, cota subordinada, cota mezanino. Mas a prova trouxe para você duas cotas. E que são o que você precisa saber. Tudo bem? As cotas sênior. Ok, as cotas sênior. E as cotas subordinadas. E olha como é fácil de a gente entender. Cota sênior, você lembra de senhor. Senhor, na fila, tem sempre preferência. Então, a cota sênior, ela tem preferência. Ela recebe antes. A cota subordinada, ela recebe depois. Ok? Ó, olha o nome. Subordinada. Está subordinada ao pagamento de uma primeira. Subordinado é o cara em casa. Subordinado, sou o último a saber. Então, o subordinado é o último a receber. Então, a cota sênior tem preferência, depois eu pago a subordinada, porque pagar a subordinada está subordinada a pagar primeiro a cota sênior. Pago a sênior, se sobrar, pago a subordinada. Simples assim. Vamos pegar um exemplo claro aqui, tá? Vamos supor que o fundo decretou falência e depois de pagar todas as suas despesas, o fundo ficou com um caixa lá de R$100. Ok? R$100. Tendo essa divisão entre sênior e subordinado, o primeiro, como preferência que tem, são as pessoas que têm cota sênior. Aí a gente olha e vê assim, caramba, o total das cotas... preto aqui. O total das cotas sêniors, né? Que são os caras que têm a preferência. O total dos cotas sêniors. Dá quanto de dívida? Olha... dá R$90. Ok? Então, com o dinheiro que sobrou, eu consigo pagar todas as cotas sênior, que são a preferência. Paguei todas as cotas sêniors. Ok, está pago as cotas sêniors. E aí, depois desce para o segundo andar. Vamos ver o que vai sobrar para chinelagem lá. Vamos ver o que vai. Aqui então é sênior, tá? S não vai dar, né? Porque é S com S. Paguei as cotas sênior, que tem a preferência, que nem eu falei ali antes. Lembrando que eu tinha R$100 só. Aí, vamos ver efetivamente quanto que é a dívida que tem a galera subordinada. Aí a galera subordinada tá aqui embaixo, né? É o povão aqui. Aí, paga eu, paga eu, paga eu. Quanto que é o total de dívida que vocês têm? Nossa, nós temos também R$90 para ser pago. Bah, galera, desculpa. Lembra, né? Eu tinha 100, paguei primeiro as preferenciais, que é 90. Para vocês, não vai ter 90. Vai ter só R$10 se vocês se dividem entre vocês. Caramba, não é justo. É assim. Logicamente, os caras das cotas sênior pagaram mais caro para entrar e os caras da cota subordinada pagaram mais barato para entrar. Tá? Bora lá responder isso aqui? Só se for agora, né? Não, então, as cotas sênior. Essa cota. 1. Não se subordina às demais para fim de amortização e resgate. Perfeito, né? Não está subordinada a ninguém. Tá? Ela é a primeira. Possui isenção fiscal? Não, não tem isenção fiscal.
Possui mais risco que as subordinadas? Não, possui menos risco, né? Porque ele recebe antes, então tem menos risco. Portanto, apenas a C está correta, apenas a 1 correta, tá bom? 4. O estagiário possui ações da corretora Shark Corretora de Valores, né? Sobre a tributação dessa aplicação, analise as informações abaixo. Ele comprou, adquiriu na corretora, ele está comprando direto. Então comprou, por exemplo, lá no BTG, lá na XP. Compra direta, não é compra através de fundo, tá bom? Beleza. Então vamos lá. 1. O responsável pelo recolhimento do imposto que era total é a própria corretora? Não. A corretora vai reter somente o dedo duro. A corretora vai reter somente aquilo que é na fonte. O total não é da corretora. Tanto é que eu tenho que recolher através de DARF até o último dia útil do mês subsequente. Beleza. 2. A alíquota do IR pode ser de 15 ou 20, dependendo do prazo. Perfeito. Por quê? Se for day trade é 20, se é swing trade ou não day trade, que é dias diferentes, é 15. O ganho de capital pode ser isento nas operações não day trade, desde que o volume da alienação dentro do mês esteja abaixo de 20 mil. Alienação é venda, tá? Se eu vender até 20 mil dentro do mês, e se eu for pessoa física, o estagiário eu estarei isento, né? Só não vale para day trade. Portanto, 2, 3 estão corretas. Letra A de amor. Deixa eu fazer um coração para você. Loves in the air. A de amor, tá bom? O Shark Bank está coordenando uma oferta de uma determinada companhia siderúrgica. Essa oferta se destina exclusivamente para investidores profissionais, tá? Quem são os investidores profissionais, tá? Pessoa física ou jurídica com mais de 10 milhões de investimentos financeiros, 10 milhões, mais o atestado de investidor profissional, ele só assina, tá? Instituições financeiras, companhias de seguro, fundos de pensão, seguradoras, ou seja, essa galera toda que é profissional, entende de mercado. Para esse cara aqui, eu não preciso chegar para ele e dar um documento dizendo quais são os riscos da operação, porque ele teoricamente é um profissional disso, ele já sabe. Então, eu posso, em ofertas públicas, eu não estou falando de fundos, tá? Oferta pública de debênture, de ações, quando é exclusivo para investidor profissional, eu posso tirar alguns documentos que são onerosos, que são caros, para que ele não precisa ter ciência do que está acontecendo tanto assim, porque ele é profissional. 2 documentos desses são prospecto e lâmina, ok? O prospecto é onde dá todos os detalhes da oferta pública. Detalhe por detalhe. Ativo, riscos, projeção de ganho, coordenador líder, quem é, etc, etc, etc. E a lâmina é um resumo do prospecto. Lâmina é uma folha, né? Uma lâmina. Ok? E aqui está tudo sobre a oferta pública, tá? Deixa eu até pintar isso aqui para ficar bem legal aqui, tá? Então, prospecto é onde está tudo de uma oferta pública. Eu não estou fazendo uma oferta pública de uma ação, por exemplo, tá? E a lâmina é esse resumo. Quando é para investidor profissional, ele pega e fala assim, cara, como é para investidor profissional, não faz sentido, isso é caro fazer esses documentos. Um prospecto, o cara é profissional. Então, eu dispenso isso, e logicamente se eu dispenso isso, o resumo disso também é dispensável. Então entende a lógica por trás das coisas, tá? Isso numa oferta pública. Portanto, ambos os documentos, prospecto e lâmina, podem ser dispensados nesse tipo de oferta. 6. O investidor acabou de comprar uma call da ação Shark Energy SA, conforme dados abaixo. Então, uma call é um direito de comprar. Direito de comprar uma ação no futuro. Direito de comprar essa ação aqui lá no futuro. Por quanto? Por R$30. Como é que eu sei isso? Porque tá aqui, preço de exercício, R$30. Eu vou exercer isso lá no futuro por R$30. Para ter desde hoje esse direito, eu pago R$2,50, que é o prêmio. Ok? Isso é igual um seguro. Seguro eu pago o prêmio para ter o direito de usar. Nem sempre eu uso, mas o prêmio eu sempre pago. Então, o investidor pagou quanto? R$2,50. Para lá no futuro exercer o direito de comprar por 30. Que ele acha que vai estar mais barato, mais alto que isso, lógico, né? Esse investidor possui direito de comprar? Possui. A ação por R$32,50? Não. Ele possui direito de comprar por 30 e não R$32,50.
2,50 será o maior prejuízo possível para o investidor nessa operação. Perfeito. A perda máxima do titular, seja de call ou de put, tá? Seja de opção de venda ou de compra, é o prêmio. Porque ele chega lá e fala assim, eu não quero exercer, vamos supor que a ação está valendo R$20 e ele pode comprar por 30. Fala, não quero exercer, perco o prêmio, meu prejuízo maior. Trata-se de uma operação com ajuste diário? Não, porque isso aqui não é mercado futuro, né? Opções não tem ajuste diário, portanto, apenas a 2 está correta, letra C de casa. Que, aliás, é o gabarito que eu mais coloco nas meus pré-provas. 7. O estagiário possui, um ADR da empresa Alibaba. Esse ADR distribui em 2025 dividendos. Nesse caso, como será tributado aqui no Brasil? Bom, turma, passo seguinte, tá? Dividendo que vem do próprio Brasil, ou seja, tem dividendo de Vale e tal, de Petrobras, ele é isento. Dividendo que vem dos Estados Unidos, ele entra aqui como renda. Como renda. É uma renda, como se recebesse uma renda, um salário a mais. Pensa por isso aí que dá certo. O que isso quer dizer? Ao entrar como renda, ele vai entrar, então, os dividendos do EUA, dos Estados Unidos, vai entrar junto com o meu, por exemplo, salário. Compondo a minha renda, podendo chegar em até 27,5% de imposto de renda. Né? Então perceba, dividendos dos Estados Unidos, que vêm dos Estados Unidos, não são isentos. Tá? Bora lá. Como se trata de dividendo, distribuição de renda após lucro, ele está certo? Esse valor estará isento aqui no Brasil. Não. Isso aqui é só no que vem no origem Brasil. Será tributado a alíquota única de 15%? Não, porque ele compõe renda. Será tributado com alíquota regressiva, podendo chegar até 15%? Não, é a alíquota progressiva. A mesma que compõe, a mesma que tributa a sua renda. Então, letra D de dado. Será tributado conforme a alíquota progressiva, de 0 a 27,5%, sendo recolhido através do carnê-leão. Um carnê que eu recolho mensalmente, né? Para depois, na declaração anual de ajuste, fazer o ajuste para ver se eventualmente eu tenho que ser, se eu recolher 27,5%, se eu tenho que ser eventualmente restituído desse valor. Tá bom? Bora! 8. O estagiário foi nomeado como presidente do Banco Central e o país está em um momento de excesso de liquidez. Ou seja, está com muito dinheiro na economia, excesso de liquidez. Isso não deveria ser problema, né? Pô, Lucas, isso não é problema. Mas o que isso pode causar? Com muito excesso de liquidez, vem muita gente aqui querendo comprar esse meu telefone. Porque tem muito dinheiro, né? Muito dinheiro na economia. Ao ter muito dinheiro na economia, tem muita gente comprando esse meu telefone. E aí eu pego e falo assim, que? Tem tudo esse dinheiro sobrando aí? Dinheiro não vale nada. Eu começo a subir o preço do meu telefone, que tem muito dinheiro em circulação. Tem gente querendo comprar. Então, dinheiro em excesso mata a economia. Tem uma frase que fala o seguinte, né? Dinheiro na economia é igual comida para peixe no aquário. Se tem de menos, o peixe morre de fome. E se tem de mais, o peixe também morre de tanto comer. Dinheiro é igual. Dinheiro demais na economia mata a economia, porque todo mundo passa a não valorizar aquele dinheiro. E dinheiro de menos não tem crescimento. Então ele tem que tirar dinheiro de circulação. O que ele pode fazer? Aumentar o compulsório? Sim, que ele aumenta o compulsório, fica mais dinheiro guardado no Banco Central e sobra menos para os bancos emprestarem, diminui a liquidez. Aumentar a taxa de juros? Sim, o dinheiro fica mais caro e assim as pessoas consomem menos. Aumentar a tarifa de importação? Isso faria com que menos bens viessem importados? Faria. Mas isso não é papel do presidente do Banco Central. Isso é política fiscal. Tá? O Banco Central não se envolve com política fiscal. Né? Quem vai aumentar ou não os impostos é o executivo. Portanto, 1 e 2, letra B de Brasil. O estagiário está ajudando a análise de risco de uma instituição financeira. Precisa calcular o índice de Basileia. Foram fornecidas as seguintes informações. Tá? Qual é o índice de Basileia da instituição? Pois bem, o que é esse índice de Basileia? Deixa eu pegar aqui uma folha em branco para a gente conversar, como eu sempre faço, né? Sempre brinco que eu não estou aqui para resolver questão tão somente, mas sim para te dar uma mini aula, porque assim você entende a lógica, tá? O que é esse índice de Basileia, tá? Índice de Basileia é basicamente o seguinte: um banco, né? Uma instituição financeira, o que ela faz, né? Então aqui está o banco, ok? Esse banco,
ele empresta dinheiro para pessoas, né, para empresas ou para pessoas lá fora. Então, você percebe que ele tem dinheiro na rua, né, dinheiro que alguém pegou perante esse banco, tá bom? E esse banco, né, ou melhor, esse dinheiro, ele tem um risco de não ser devolvido, né? Tem chance de esse cara aqui não devolver esse dinheiro. Concorda? Sim, sim, Lucas, com certeza. Tem chance de esse cara dar calote e não pagar. Beleza. Então, um banco tem que ter, perante, vamos supor que ele tenha emprestado R$ 100 aqui, ok? O que é o índice de Basileia? É quanto que o banco tem de dinheiro dele, de capital próprio, em relação aos R$ 100, por exemplo. Se esse banco aqui tem, vamos supor, R$ 10 de dinheiro do próprio banco, de capital próprio, o índice de Basileia dele é de 10%. Por quê? Porque para cada R$ 100 que ele tem na rua, que ele emprestou, ele tem R$ 10 aqui de cobertura. Ou seja, se essa galera aqui ninguém pagar, pô, deu um calote total. Quanto que esse banco tem para segurar essa bronca, se ninguém pagar? 10% do que ele tem na rua. Então, logicamente, que se um banco, ao invés de ter somente, né, 10% aqui, que seriam R$ 10, né, ao invés de ter de capital de dinheiro meu, do próprio banco aqui, ao invés de R$ 10, ter, por exemplo, R$ 30, que seria um índice de Basileia de 30%, esse banco aqui, ele tá mais forte, ele tá menos arriscado, porque ele tem mais dinheiro dele para conseguir suportar se todo mundo der um calote. Esse é o índice de Basileia. Quanto que o banco tem de dinheiro dele, né? Essa é a ideia. Então, quanto mais alto esse índice, mais seguro é o banco, né? Mais forte é o banco, mais dinheiro tem o banco, tá? E olha o que ele trouxe aqui, olha, esse banco tem um patrimônio de 180 milhões, ok? E tem os ativos, né? O que é ativo? É o que eu emprestei e tenho direito de receber. Então é um ativo, é um direito meu, né? De 1,2 bi. Ou seja, naquele exemplo que eu montei aqui, ali antes, né? Esse banco tem 180 milhões de dinheiro próprio e emprestou 1,2 bi. Ou seja, tem risco de 1,2 bi e tem dinheiro dele de 180 milhões. Então é só ver quanto que eu tenho de capital próprio. Pegar HP? Então tá aqui minha HP, ok? E aí é só calcular um pelo outro, né? Simples assim. 1.200, 1, 2, 3, enter, 180 mil, percentual total, 15%. Ou seja, só usei ali, né, o percentual do total, 15%. Um pelo outro, simples assim. Ou seja, 15% é um índice de Basileia. Você também pode fazer de outro jeito, né? Pegar 1,2 bi, pegar 180 milhões e dividir por 1,2 bi, vai dar 0,15 também, que é os 15%, né? 0,15 aqui, como quiser, tá? Mas é só com percentual do total da HP você já consegue. 15%, portanto, é quanto eu tenho de capital próprio perante o que eu tenho na rua. Índice de Basileia é isso. 2. O estagiário está conferindo obrigações tributárias de um cliente que realizou operações de day trade com ações. Nesse dia, o cliente obteve um lucro líquido de 10 mil. Ou seja, day trade, comprar e vender no mesmo dia. Day trade, trade é operação, day é dia, operação no mesmo dia. E teve um lucro de 10 mil. Se teve um lucro de 10 mil, tem que pagar imposto de renda. Beleza. No day trade, a alíquota total é 20%. Sendo 1% na fonte, mais 19% que eu pago através de DARF até o último dia útil do mês subsequente. Ok? Então, 1% já fica na fonte, né, quando eu estou se tratando de day trade, e eu pago mais 19% até o último dia útil do mês subsequente. Totalizando os 20%, que é o que eu devo. Né? 1% é o dedo duro, mais 19% através de DARF. E a questão trouxe o que eu considerei uma pegadinha, né? Mas você pode errar na hora lá por falta de atenção. Qual o valor de DARF que eu tenho que pagar até o último dia útil do mês subsequente? Ou seja, o que eu quero saber não é o imposto de renda total, é a DARF. Então, olha só, se eu tive 10 mil de lucro,
ok? O meu imposto de renda devido é 20%, portanto é de R$2.000, ok? Só que desse total dos R$2.000, que é os 20%, né, fica quanto? Fica R$100 na fonte, que é 1%, ok? E fica mais 1.900 através de DARF, né, que é os 19%, totalizando 20%, portanto. Tá? Então era só esse erro que você podia ter cometido, seu cuidado, porque a questão pediu exatamente o quê? O que eu pago de DARF. Então fica R$100 na fonte, mais 1.900 através de DARF, totalizando os 20%, que é os 2.000. Né? Lembrando que Day Trade não tem isenção nenhuma, tá? 3. O estagiário está estudando renda fixa e encontrou o conceito de duration de Macaulay. Ele anotou em seu caderno que essa métrica está relacionada ao risco de um título e quis entender melhor o seu funcionamento. Pois bem, deixa eu pegar aqui uma página em branco para falar sobre duration, tá? Vamos para algumas questões mais filosóficas, né, conceituais. Duration é duração, é prazo médio de um título. Duration, duração. Quanto dura, né? Então, quanto maior a duration de um título, se é maior a duration, maior o risco desse título. Por quê? Maior é a incerteza desse título, né? Pensa comigo o seguinte, se você me empresta um dinheiro, tá bom? Por um ano, você tem a incerteza de um ano. Se você me empresta o dinheiro por 10 anos, você tem a incerteza de 10 anos, que é muito mais nebuloso 10 anos do que um ano. Então, aumenta a duration, aumenta a incerteza, aumenta o risco. Tem mais risco envolvido. Porque 10 anos, o que vai acontecer em 10 anos? Então, quanto maior a duration, maior o risco, mais prazo envolvido nessa operação. Tá bom? E o que é a duration em si? Bom, vamos lá. Duration, também conhecida como quando que eu vejo o meu dinheiro de volta, né? Então, tipo assim, qual é o prazo que quando eu recebo meu dinheiro de volta? Por exemplo, vamos supor um título sem cupom, tá? Você coloca R$100 aqui e lá no final você tira R$120. E vamos supor que esse título, perdão, tem um prazo de 2 anos. 2 anos. A duration desse título aqui é igual a 2 anos. Por quê? Porque somente ao final, lá no ano 2, é que eu vejo meu dinheiro. É quando eu recebo meu dinheiro de volta. A duration é payback, quando que eu recebo meu dinheiro de volta. Né? Payback é quando eu recebo meu dinheiro de volta. 2 anos. Por quê? Porque esse título aqui não tem cupom. Então, quando é um título sem cupom, a duration vai ser igual ao prazo do título. Porque eu só vejo meu dinheiro lá no ano 2, nesse exemplo que eu estou criando aqui. Porém, também posso usar os títulos com cupom, né? Eu recebo os mesmos 100 lá no final e vou recebendo 10, 10, 10. Vou recebendo esses títulos intermediários, né? Esses juros intermediários, que é um título com cupom. Quando é um título com cupom, a duration vai ser igual a, por exemplo, 1.7, 1.8. Estou inventando valor aqui, tá? Zero compromisso com a verdade. Mas ele é menor do que 2, que é o prazo do título. Por quê? Porque eu já começo a receber o meu dinheiro antes. E duration é o tempo que eu receberei meu dinheiro. Tá? Então, títulos com cupom, eu tenho a duration menor do que o prazo do título. Título sem cupom, a duration vai ser igual ao prazo do título. Então, olha o que ele fala. Vamos lá. De baixo para cima. A duration de Macaulay é mais alta em títulos que pagam cupons. Não, ela é mais baixa. É porque eu começo a receber o dinheiro antes. Tá fora. Quanto menor a duration, menos oscila o título, porque menos risco eu tenho. E não maior a sensibilidade. Tá fora. A duration de Macaulay mede a rentabilidade final de um título. Não, não é rentabilidade. Rentabilidade é a taxa de retorno. Então, a duration mede o prazo de um título. Tá fora. Sobra a A de amor. Vou até fazer um coração aqui para vocês. Né? Macaulay. A duration de Macaulay representa o prazo médio que o investidor recupera no valor investido. É o payback. Payback, né? Payback é quando que eu recebo o valor que eu investi. Tá? Considerando os fluxos de pagamentos
que eu vou descontar, tá bom? A de amor para você. 4. O estagiário está revisando algumas funções, o funcionamento do Sistema Financeiro Nacional e se deparou com o papel do CMN. Então, quais são as suas funções, tá? Vamos lá. O CMN é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, lembra? Cara que manda neles, cara que manda nos outros, órgão 100% normativo. Essa questão você não pode errar. Sendo responsável por estabelecer diretrizes para as políticas monetária, fiscal, creditícia e cambial do país. Perfeito. Ele define as diretrizes e o Banco Central executa essas diretrizes. 2. O CMN é composto por 5 membros. Não, CMN, 3 caras, sendo esse conselho, né, que são CMN, 3 letras, 3 caras. O presidente desse conselho é o ministro da Fazenda, né? Presidente do Banco Central, faz parte, tá? Então tá fora. Uma das funções do CMN é regular as condições para a constituição e funcionamento das instituições. Perfeito. E quem vai fiscalizar isso, é justamente o Banco Central, ok? Portanto, letra C de casa, letra C é a resposta para você. Não botei tubarão, falhei, errei miseravelmente. Mas enfim, 1 e 3 estão corretas, beleza? Beleza. O estagiário está aprendendo sobre fundos de investimentos em criptoativos e encontrou algumas afirmações a respeito desse produto. Analisa as seguintes afirmações, tá? Fundos que investem em criptoativos só podem ser destinados a investidores qualificados. Perfeito, tem essa regulamentação só para investidor qualificado, para tentar entender um pouco mais esse mercado. Nesse momento é um mercado novo ainda, então é destinado principalmente para investidores qualificados. 2. Esses fundos devem aplicar exclusivamente em criptoativos, adquiridos diretamente em corretoras não reguladas. Não! A CVM justamente regulamentou isso para que sejam comprados em mercados regulamentados e não sem regulamentação, não faz sentido. A CVM exige que investimento em cripto sejam feitos por meio de instrumentos regulados por ela, né, como ETFs, que é fundo de índice, e derivativos negociados em ambientes autorizados, logicamente, tá bom? Então é um mercado novo que a gente está conhecendo ainda, só para investidor qualificado nesse momento, por meio de fundos, né? E também por instrumentos regulados, como ETF e derivativos. B de Brasil para você. 6. Outra de criptoativos, tá? Qual o percentual máximo permitido de alocação em criptoativos? Para fundos, muito parecido com o anterior, caiu 2 assim na prova de um aluno nosso, destinado a investidores qualificados. Lembra, né? Fundos de criptoativos, eles são, nesse momento, para investidores qualificados. Mas o ponto é o seguinte, tá? A regulamentação, ela não fala em limite específico. Então a questão tentou te dar uma pegadinha ali. Quando falar em máximo, em geral, percentual de concentração máxima para fundos nunca vai ter, é 100%, né? Fundo de ações, por exemplo, outros fundos, tá? Então não tem concentração máxima, desde que a exposição seja a investidores qualificados, tá bom? Então esses aqui, não tem muito como te explicar isso aqui, mas enfim, não tem exposição máxima para esse tipo de ativo, ok? Não há limite, portanto. Ele pode comprar 100% em cripto, tá? Matéria nova aí para você. 7. O estagiário está revisando algumas características das cotas de fundo de investimento e encontrou as seguintes afirmações, tá? Vamos lá. 1. A cota de fundo aberto não pode ser objeto de cessão, exceto por decisão judicial ou execução de garantia. O que é objeto de cessão? Cessão é ceder, né? Então, por exemplo, o que é um fundo aberto? O fundo aberto é aquele que tem liquidez, né? Aquele que você pode sair a qualquer momento. Então, um fundo aberto, se eu quero transformar em dinheiro, vamos supor que eu tenho um fundo aberto no Banco BTG, no Banco Santander, seja onde for, e eu quero transformar esse dinheiro, eu volto nesse banco e peço resgate. O banco me dá o resgate, porque ele é um fundo aberto, eu pego meu dinheiro e vou embora. Eu não posso ceder ele, ou seja, não posso pegar eu e vender minha cota para Maria, para o José, para o Luiz, e pegar dinheiro com eles. Eu tenho que voltar lá e pedir o resgate. Porque ele é um fundo aberto, ele tem liquidez. A exceção é o seguinte, por decisão judicial, olha, ordeno que essa cota saia do Lucas e vá para Maria, saia do Lucas e vá para fulano, ciclano, justiça mandando fazer, ou por execução de garantia. Coloquei meu fundo como garantia de um financiamento, não paguei, a justiça vai mandar ceder lá para quem eu devo esse dinheiro. Mas eu não posso ceder isso de forma arbitrária, tá? 2. As cotas de fundo fechado podem ser objeto de cessão. Perfeito, essas podem ser.
que, de novo, como é fundo fechado, eu não consigo voltar lá e pedir resgate. Então eu troco aqui no mercado secundário com a Maria, com o João, essa é a ideia, tá? E as cotas de fundo fechado podem ser negociadas em mercado organizado, né? Perfeito. Então as três estão corretas, tá? Cotas então, de fundo aberto não podem ser cedidas, a não ser por decisão judicial, execução de garantia, que também seria, via de regra, por justiça, né? De fundo fechado pode. E eu negocio onde? No mercado organizado, tá? No mercado secundário, tá? Pode parar tudo por aqui, porque eu estou invadindo a sua aula para fazer um convite muito especial, que é o seguinte: você fazer parte da minha família. É isso mesmo. Família é pro resto da vida, faça chuva, faça sol. E é justamente isso que eu quero te convidar. Para sempre. Para você estar junto comigo, para ter acesso a todos os meus cursos de certificações financeiras, os atuais e todos que eu lançar para o resto da minha vida. Esse é o grande convite que eu quero que você faça parte do Família LS. Eu estou colocando aqui na descrição desse vídeo o link para você vir comigo fazer parte da minha família. Ah, sabe como que é, né? Família é para sempre e eu quero você para sempre na minha vida. Todos os cursos que eu lançar serão seus. Clica aqui embaixo.